Olá, como vocês estão? Eu sou o André e sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. Bom, como vocês podem ver pelo título do vídeo, hoje eu vou procurar falar um pouquinho sobre o livro A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. Mas antes, eu gostaria de mostrar o que eu já tinha lido da autora. Então, assim, o primeiro livro que eu li da autora foi Cascos e Carícias, né? Que é esse livro aqui. É um livro de crônicas, crônicas de jornal, né? Crônicas reunidas de 1992 a 1995. Foi publicado pela Nanquim Editorial em 1998. É um livro de crônicas da Hilda, ela dando o dedo. E depois eu li um livro de poesia, que é o Exercícios, um livro de poesia dela, que é o número 24 da coleção Folha Literatura Ibero-Americana, da Folha de São Paulo, né? Vendido em banca de jornal. E esse livro foi publicado em 2001. Essa edição, né? Essa edição é de 2001. Hilda Hilst, Exercícios, de poesia. Então, um de crônica, depois um de poesia, e por fim, finalmente, um de prosa. A crônica também é prosa, né? De prosa mais longa, que é A Obscena Senhora D, publicado pela coleção Folha Grandes Nomes da Literatura, volume 12, também de 2001. Não, minto, de 2016. 2016, essa edição. Então, a começar pelo gênero textual, né? A Obscena Senhora D é um texto curto, tem apenas 52 páginas. Então, a gente poderia chamar de um conto grande, ou eu não sei se a gente poderia designar esse texto da Obscena Senhora D como uma novela. É um texto bem curto. Então vamos colocar um híbrido entre o conto e a novela, né? E assim, o que ele conta assim? O Obscena Senhora D, ele fala, a Hilda conta a história de uma senhora de 60 anos, chamada Ilê, com 2 L's, mesma quantidade de letras do nome da Hilda. Ilé se escreve com acento agudo no E, e também começa com HI, o que pode fazer com que a gente pense que talvez seja um alter ego da autora. Só que esse livro foi publicado originalmente, escrito em 1981 e publicado em 1982. A autora tinha 51 anos. A personagem do livro tem 60 anos e é uma viúva. Ela é viúva, acabou de perder o marido. O marido se chamava Ehud. E isso me fez pensar que poderia ser uma projeção de futuro, né? Como estaria aos 60 anos, Hilda? Pode ser. Não que o livro seja autobiográfico. Mas a história conta a história dessa senhora, idosa, viúva, recém-enlutada, né? E ela fica trancada dentro de casa, né? Absolutamente solitária. E ela fica no pé da escada que leva ao quarto do casal.
Então ela fica no pé da escada, no limiar entre a sala, ou andar de baixo da casa, e os quartos. E ela passa muito tempo trancada, o que faz com que a vizinhança fique preocupada com essa senhora. Só que em dado momento, por 2 vezes na história, ela abre a janela. E no que ela abre a janela, porque ela se sente sufocada também, né? Então, no que ela abre a janela, ela ela escandaliza a vizinhança, porque ela fica desnuda, né? Com seios à mostra. Então escandaliza a vizinhança. É a única parte assim que nós podemos chamar que tem algum erotismo, se é que pode chamar isso de erotismo. Você vê que a mulher ela tem algum desvio, algum problema por conta dessa perda, né? Então e ela está sozinha. Então não sei se dá para erotizar isso, mas se esse livro faz parte daquela vertente da obra da Hilda, que é a obra erótica dela, eu acho que não é isso que causou, pelo menos para mim como leitor. Porque afora isso, você não tem nada assim de descrições sexuais ou qualquer coisa do gênero que possa enquadrar o livro como um texto, vou chamar de texto, porque é um híbrido, né? De texto erótico ou mesmo pornográfico. É a história de uma senhora solitária que ela começa a pensar sobre a existência de Deus, sobre a finitude da vida, a efemeridade da vida. Ela começa a recordar momentos do passado, como a infância, a adolescência com o pai, que também já é falecido, o que a memória, o resgate da memória do pai falecido há muito tempo, e a memória que ela tem infantil e adolescente com esse pai, ela resgata por conta da perda do marido. Então a perda do marido faz com que ela também recorde o pai, que é outra figura masculina importante na vida dela. Então, eu me recordo que eu assisti, não faz muito tempo, um documentário sobre a Hilda Hilst. Em um momento ela diz o seguinte, que um dos editores dela disse: Hilda, seus livros não vendem. E ela disse, não sei se em um tom de troça, ou se ela tinha essa intenção mesmo, mas ela respondeu assim: então eu vou escrever pornografia. Mas a escrita da Hilda Hilst, mesmo quando ela se propõe a fazer algo, vamos chamar assim, popularesco, ela não consegue, porque a escrita dela é muito sofisticada. A escrita dela é muito sofisticada. Ela trabalha não só o texto, mas o teor da narrativa, a história em si, mas ela trabalha muito a linguagem. Não é só o que ela está contando, mas como ela está contando. Ela trabalha muito a linguagem. Então, no caso aqui, você tem neologismos, que são criação de palavras, né? Você tem frases, sentenças em outras línguas, espanhol principalmente, mas também inglês e latim, né? E você tem também coloquialismo, então palavras da linguagem da fala oral, assim, do dia a dia, coloquial. Então ela trabalha tudo isso no texto. Então ela trabalha a linguagem além da história. Afora a narrativa, que tem como núcleo principal de personagens a Ilê, viúva, e seu falecido esposo, Ehud, você tem uma gama
de outras personagens que muitas vezes são apenas citados no decorrer da história. Citados de forma bem passageira. E ela foca principalmente no fato dessa senhora estar num processo que leva daquela fase da velhice para uma certa senilidade. Então, assim, tem momentos que ela tem momentos de loucura. O que me faz pensar, então, assim, que isso pode ter começado na menopausa e aí foi levando a vida dela com as perdas que ela vai tendo no decorrer da velhice e ela atinge esse distúrbio psicológico. Uma coisa interessante de dizer também é por que a obscena senhora D? Por que D? Aí eu anotei aqui. D de derrelição, que era como o esposo a chamava, né? Que significa desamparo. Uma palavra que caiu em desuso, né? Então ela usa muito essas palavras ditas palavras preciosas. Outra marca interessante do livro é a construção dos diálogos. Porque os diálogos não são marcados nem por travessões, nem por aspas, ou mesmo por itálico. Os diálogos se dão no decorrer da narrativa, no interior da própria narrativa, do andamento da narrativa. Então, você pega o ritmo sabendo que é uma outra voz, porque você tem uma voz feminina em primeira pessoa, que aí lê, mas de repente você tem a voz do pai, a voz do marido, a voz de outras personagens da vizinhança, e essas vozes vão se entrelaçando, o que faz pensar que todas essas vozes habitam a consciência, o pensamento, as lembranças da própria personagem principal, da Ilê. Então é ela pensando sobre esses diálogos com essas pessoas. É como se esses diálogos povoassem, né, seus pensamentos, essas personagens da narrativa. E eu escolhi um trecho aqui para ler, para dar uma ideia do texto da Hilda, né? Que é num momento que você percebe que, por conta dessas perdas, da solidão, né? Daquele amargor, né? Que ela está no crepúsculo da vida. Então ela tem um pensamento que nos leva a enxergar como um desejo de morte, como se a vida não valesse mais a pena viver, né? Da maneira como ela vive, sozinha, né? Então ela diz assim: hei de estar contigo, com teus nós, teu rosto de maçãs bravias duras, morta sim é que estarei inteira, acabada, pronta como fui pensada pelo inominável tão desrosteado. Morta, serei fiel a um pensado que eu não soube ser. Morta, talvez, tenha a cor que sempre quis, um vermelho urucum, ou um vermelho ainda sem nome, tijolês, morango, sépia e sombra. A teu lado, eu, cromo, feito em escarlatim, acabados nós dois, perfeitíssimos porque mortos. Só mais uma observação. Muita gente foge da prosa da Hilda, mas só tenho a dizer que vale o esforço. Muito se dizia que a prosa da obra da Hilda Hilst é muito hermética, muito difícil, mas vale o esforço. É um livro curto, 52 páginas, e vale muito a pena conferir. Tá, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.